Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, temos registro de participação de telespectadores, além de dica de leitura e dica de livro. Para nossa entrevista, recebemos Jaci Teodoro, que é jornalista e escritor, e que participou recentemente de um evento literário em Linhares, promovido pelo projeto Prazer da Leitura, onde fez o lançamento do seu último livro, A Palavra que a Palavra. Já se fala um pouco da sua trajetória, de aspectos da sua forma de escrever e, entre outras questões, destaca a importância da literatura e da leitura na sua vida. Veja um pouco do que já se diz. A minha relação com a literatura vem desde menino, mas a minha família não era exatamente uma família ligada aos livros e tal. Havia livros em casa, mais de estudos e tal. E assim, livros para mim começa na escola mesmo, na biblioteca da escola, no professor incentivando, quando você tem uma percepção e um gosto maior pela língua portuguesa, como eu já tinha desde criança. Ali, então, é o mundo das palavras. E o mundo das palavras estão nos livros. Mas, por exemplo, gibi é uma coisa que todo mundo menospreza, mas para mim foi fundamental a leitura inicial dos gibis. Eu não tenho preconceito nenhum contra isso. Eu acho que cada ser tem uma maneira de se relacionar com a leitura e com a palavra. Enfim, eu tenho uma afilhada que desde cedo eu já boto o livro na mão dela. Para quê? Não é para ela ler, ela só tem 3 anos, mas é para manusear, ter contato, o primeiro cheirar. Contato com o livro, né, Jaci? Isso que é importante. Então, meus primeiros contatos foram por aí. E depois vieram os clássicos todos, nas escolas, e eu lia tudo. Hoje em dia, as pessoas têm uma dificuldade com a linguagem dos clássicos. Ai, Machado é difícil, Alencar é difícil. Claro, porque é uma outra época, são outros tempos. Evidentemente, eu entendo. Mas eu também, quando os li, também estavam numa outra época, em outro tempo. É uma questão, eu acho, só de embarcar na viagem. Eu acho que eu fui esse leitor que embarcava, que viajava junto. Tivemos a oportunidade de conhecer um belo projeto de incentivo à leitura, que é desenvolvido na escola Elza Rony Scarpati, vinculada à Rede Municipal de Ensino de Linhares. Assista a nossa coluna Participação do Telespectador. Apresentamos o depoimento da professora Isabel Marques da Silva, que desenvolve um ótimo trabalho de contação de história para seus alunos, além de incentivar o hábito da leitura entre as crianças no município de Serra dos Aimorés, interior de Minas Gerais. Especialmente para essa edição, relacionamos depoimento de 2 professoras, que são também escritoras, que falam da importância da leitura. Assista os depoimentos. A leitura, ela faz parte, não é, da nossa vida desde o início. Eu lembro que meu filho, quando nasceu, eu lia bastante livros para ele, e aí eu me deparava em alguns momentos, ele pela sala ou pelo quarto, sentadinho no chão, imaginando aquilo que poderia estar escrito nos livros, né? Então eu lembro também da minha mãe, quando ela me perguntava se tinha alguma pesquisa para fazer, qual livro eu queria ler. Então ela sempre me incentivou nos estudos, na leitura, e hoje eu tento passar isso para os meus alunos. Eu percebo que para muitos, não é, a leitura não é prazerosa, a leitura é uma obrigação. Então foi daí que surgiu também a ideia desse trabalho, que ele junta o saber e o sabor. Então a leitura ela tem que ser prazerosa, ela é importante na nossa vida porque ela nos acalma, ela nos acompanha nos momentos de solidão. Então eu sempre incentivo os alunos a irem à biblioteca, pegarem livros com assuntos que primeiramente eles gostam, né, para depois ir aprimorando outros tipos de leitura. E ela é importantíssima, né, fundamental na nossa vida, nos acompanha, nos alegra, não é, com as histórias que a gente lê, nos enriquece pessoalmente, né. Há um escritor que fala que a mente aberta, ela nunca será a mesma. Então, após as leituras que a gente faz, o nosso conhecimento de mundo, a nossa visão de mundo muda, né, bastante. Então, daí a importância de ler e principalmente de conhecer o trabalho de quem está próximo a nós, né? Valorizar o escritor e a cultura local. Tudo isso para você, nosso telespectador. Queremos continuar na sua companhia. Ao chegarmos na sala de aula da turma do 7º ano B da Escola Municipal Elza Rony Scarpati,
localizada no bairro Lagoa do Meio, em Linhares, constatamos um grupo de adolescentes bastante animados e integrados com o projeto Chá Literário, que é desenvolvido pela professora Rúbia Vasconcelos, da área de português, com apoio da diretora e outras professoras da escola. No desenvolvimento do projeto, os alunos são estimulados a realizar pesquisas sobre a vida e a obra de determinados autores previamente escolhidos. A partir dessa pesquisa, são desenvolvidas atividades de sala de aula, como a declamação de poemas e crônicas, entre outros gêneros literários. Em alguns eventos, acontece a presença e a participação de familiares dos alunos. Nas primeiras etapas, as ações eram concentradas apenas em autores nacionais, sem aproximação com a literatura capixaba ou regional. A partir de um determinado momento, foram incluídas também as obras de autores capixabas de Linhares e de outros municípios da região. Alguns alunos entrevistados demonstram satisfação no envolvimento com as atividades do projeto. Acompanhe seus depoimentos. Tem sido uma participação boa, que depois desse projeto eu comecei a ler mais, isso abrangeu meu conhecimento sobre o município. Eu ficava muito no celular, assim, não tinha muito tempo para leitura. Aí isso me ajudou bastante, isso ajuda as outras pessoas também a ler. Você tem frequentado a biblioteca da escola, tem pegado livro, levado para casa? Antigamente eu não frequentava muito não, mas ultimamente eu tenho ido lá às vezes, até por incentivo dos meus colegas também, para ler alguns livros. O que a leitura representa para você hoje? Bom, hoje para mim a leitura representa bastante, porque ela ajuda a pessoa a desenvolver a mente e tal, essas coisas. É isso? Significa muito, porque eu acho muito legal, porque são poucos professores que fazem isso, né? E isso incentiva os alunos a lerem, a procurar saber mais sobre os escritores, sobre tudo isso. E hoje em dia são poucos os jovens que se preocupam em ler melhor, em melhorar a sua leitura. Eles não estão se preocupando muito em querer procurar ler. E aí eu acho muito bom, porque a maioria das vezes o aluno começa a ler de projetos assim que professores fazem, né? Conhecer escritores aqui de Linhares, aqui de perto de Linhares, foi importante para você? Foi que a escritora que eu fiz no meu grupo, eu nem conhecia ela. Eu passei a conhecer ela, assim, do projeto. Então, você aprende várias coisas que você nem sabia direito, né? Júlia, eu percebi que o pessoal, seus colegas, têm uma satisfação muito grande com você, né? Como é que foi esses encontros aí, nesse projeto de incentivo à leitura? Como é que foi a participação da turma que você percebeu? Eu acho que todo mundo participou bem, porque eu já venho estudando com eles desde o ano passado e depois quando a gente começou a fazer esse projeto, muitos alunos tiveram mais interesse na leitura do que eles não tinham antes. Aí eu acho que é bem legal isso. Mudou então o comportamento do pessoal no sentido de buscar mais informações? Normalmente o pessoal da idade de vocês fica muito no celular e tal, foi isso que você percebeu? Foi, eu acho que eles tiveram mais interesse ainda na leitura, em procurar saber mais das coisas, acho que isso mudou muito isso. Você tem pegado livro para ler aqui na biblioteca, tem levado para casa, isso, você está repetindo essa ideia, essa informação para suas amigas, para seus amigos fora da escola? Eu passo isso para todo mundo, até meus familiares eu passo essa ideia de ler mais, de sempre estar pegando um livro para estar lendo, porque além da gente estar lendo, a gente está aprendendo alguma coisa a mais. Paulo, como é que tem sido sua participação no projeto de incentivo à leitura aqui da professora, o Chá Literário? O que você está achando desse projeto? Eu gosto muito desse projeto porque a gente acaba sabendo mais sobre a cultura de Linhares, a gente conhece mais coisas, a gente descobre que tem muitos escritores regionais que a gente nem sabia assim que existia e que se torna muito importante para a gente, porque a gente lembra quando crescer assim, a gente vai lembrar que a gente fez o Chá Literário aqui, essas coisas. Isso está incentivando você a ler mais? Sim, todo dia assim, eu estou buscando livros para ler, melhorar a minha leitura. Nos últimos encontros, o Chá Literário teve a presença de escritores como Norma Astreia, Antônio Bezerra Neto, Arlene Campos, Carla Rigones, todos de Linhares, entre outros escritores aqui do município. Ao final dos encontros, alunos, professores e convidados se deliciam com um charmoso café, acompanhado de sucos, bolos caseiros e outras guloseimas, tendo ao fundo o som de música clássica. A professora Rúbia Vasconcelos, uma das condutoras do projeto, ressalta detalhes. Assista a entrevista dela. Bom, o Chá Literário, ele nasceu em Pontal do Ipiranga e foi em 2010. No início, ele contemplava apenas escritores nacionais, né, da literatura brasileira. E aí eu percebi que os alunos conheciam muito pouco sobre os escritores regionais.
Até mesmo eles não acreditavam que poderia ter um escritor tão próximo a eles, né? Que eu lembro de um comentário de um aluno que disse assim, porque eu disse que poderia convidar. Ele falou, mas como convidar, professora, se eles estão mortos? Eu falei, não, tem escritor vivo. E aí o outro comentou, mas também não tem como a gente trazer um escritor de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro. Eu falei, mas por que de tão longe? Mas eles não são de lá, professor? Eu falei, não, na nossa região tem escritores, né, importantíssimos, que falam de Linhares. Em Conceição da Barra tem um poeta muito bom também, São Mateus. Então, Linhares também não fica para trás, né? Nós temos muitos escritores maravilhosos. E aí, a partir dessa observação desses alunos, eu separei, né, no 6º ano, escritores da literatura brasileira e no 7º, escritores regionais. A gente percebe no trabalho, Ruby, aí no dia a dia, com esses projetos de literatura que a gente desenvolve, que as pessoas ainda têm uma percepção de que o escritor, na verdade, ele vive num outro universo, né? Como se ele vivesse num outro ambiente, muito fora da nossa realidade. Essa percepção que você teve. Sim, com certeza, né? Agora não, que eles estão tendo a oportunidade, né, de conhecer pessoas como Antônio Bezerra, Norma Astreia, Arlene Campos. Hoje nós tivemos a presença, né, da Carla Rigoni, da Arlene, né, e contempla também outros como Neemias Félix. Então, assim, a partir desse projeto, eles passam a perceber que perto de nós, né, perto deles, também tem escritores, né, que eles podem ter contato, podem ler livros dessas pessoas, né, e que eles não estão tão além, tão distante deles. Esse projeto de vocês, ele contempla atividades dos alunos a partir das leituras? Eles fazem algum teatro, alguma produção? Nesse especificamente, eles fazem a pesquisa, né, da vida e da obra dos escritores, escolhem uma obra, ou se for poeta, escolhem um poema, e aí declamam, falam sobre o livro. Teatro, não. Somente aqui na sala de aula eles apresentam sobre a vida, né, e as obras dos escritores. Eles produzem também algum texto, alguma coisa, não é? Nesse projeto? Isso. Nesse especificamente, não. Eles fazem a leitura somente, né, faz a pesquisa, lê vários textos, como crônicas, né, poemas, histórias, né, da vida de linharenses, e aí eles apresentam para o grupo e para a comunidade, que tem turmas que os grupos podem convidar um pai ou uma mãe que queira participar. Então envolve a família também? Sim, envolve a família também. Hoje não temos nenhum pai nem uma mãe presente, mas nos outros 3, né, nas outras turmas que já tiveram o trabalho, alguns pais vieram contemplar a apresentação deles. Para finalizar, Rúbia, envolve quantos alunos e quantas turmas aqui da escola? Bom, são os 2 6º anos e os 2 7º do turno matutino. Cada turma tem em média 37 alunos, né? Então abrange assim um grande número, né, de alunos. A leitura e as redes sociais. A internet, como se sabe, proporciona agilidade e velocidade no acesso às informações, porém, muitas vezes, em prejuízo do aprofundamento dos conteúdos. Não se pode negar que é um ambiente importante para a realização de pesquisas e interações. No entanto, o volume de informações é tão grande e descontrolado que fica muito difícil peneirar os assuntos que são tratados com profundidade e qualidade. No caso brasileiro, particularmente, onde as pessoas exercitam pouco a leitura, a dificuldade de entendimento e de interpretação é muito mais acentuada, o que dificulta intervenções críticas e seletivas. A velocidade das informações impede, de fato, que as pessoas aprofundem o conhecimento. A busca rápida e a facilidade de acesso às informações na internet tende a deixar as pessoas preguiçosas e a captar informações de forma superficial e pode criar dependência emocional e psicológica. No caso dos jovens, mas que se aplica também a muitos adultos, o que se verifica quanto ao que fazem na internet, principalmente nas redes sociais, há um princípio de navegar a esmo, uma espera pelo outro e pelo que o outro irá dizer ou postar, uma necessidade de estar ali o tempo todo, pois alguém pode precisar ou querer falar, e se não estiver online não haverá essa possibilidade. Outro aspecto no caso dos jovens é que eles tendem a alternar as atividades com frequência, o que atrapalha a concentração e o foco da leitura.
Sabemos que a tecnologia veio para ficar e que as novas gerações já nasceram nesse berço. A questão que se discute é a maneira como se usa e o tempo que se perde, por exemplo, nas redes sociais, que poderia ser utilizado em parte com o estudo, a pesquisa e o ato da leitura, além de outras atividades prazerosas. É fundamental que as pessoas utilizem com mais frequência parte do seu tempo, que perdem nas redes sociais sem que obtenham resultados úteis, lendo bons livros que podem ter histórias divertidas, prazerosas e, ao mesmo tempo, que contribuem para o desenvolvimento intelectual. Permita que o livro faça parte da sua vida. O inverno da nossa desconexão. A jornalista e escritora norte-americana Susan Malchart conseguiu realizar uma faceta que alimenta o sonho de muitos pais no mundo inteiro. Desconectou seus filhos adolescentes. Mãe de 3 adolescentes, Bill, Annie e Susie, ela conta essa experiência no livro O Inverno da Nossa Desconexão, já publicado no Brasil. É um livro que vale muito a pena ler. Durante 6 meses, Susan desligou a televisão, a internet, os iPods e os jogos de videogame. Para ela, o brilho das telas deixou de prevalecer assustadoramente nos espaços da sua casa. Ela, inclusive, deixou de levar seu iPhone para o banheiro. O resultado, que a escritora chamou de O Experimento, transformou-se numa imersão na vida real. Ela e seus 3 filhos redescobriram prazeres simples, como jogos de tabuleiro, livros, fotos antigas, jantares familiares e ouvirem música juntos, ao invés de cada um ouvir as próprias escolhas no seu iPod. Como resultado, seu filho Bill, viciado em videogames, usou seu tempo livre para tocar saxofone. Annie, a filha mais velha, a menos conectada e a que mais lia entre os irmãos, absorveu com mais facilidade a transição. E a mais nova, Susie, teve mais dificuldade de se desconectar. O resultado, no caso dela, no entanto, teve um impacto muito positivo nas notas da escola. Leia esse livro para pais, mães, tios, tias. Vale muito a pena acompanhar essa história. Permita que o livro faça parte da sua vida. Nessa 13ª edição do nosso programa Sim para a Literatura, nós temos uma satisfação muito grande de receber aqui o Jácio Teodoro. Jácio é jornalista, cronista, escritor. Já esteve aqui em Linhares através do nosso projeto Sim, O Prazer da Leitura. Jácio, você sabe que é um prazer grande tê-lo aqui no programa Sim para a Literatura. Você está vindo, né, fazer também o lançamento do seu livro, A Palavra aqui, Isso. Junto com a gente. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da leitura na sua vida e, essencialmente, falar do lançamento do seu livro. Queria que você ficasse à vontade, Jácio. É um prazer participar do projeto Prazer da Leitura e, mais uma vez, que eu já estive na cidade em uma palestra e no encontro. A minha relação com a literatura vem desde menino, mas a minha família não era exatamente uma família ligada aos livros e tal. Havia livros em casa, mais de estudos e tal. E assim, livros para mim começa na escola mesmo, na biblioteca da escola, no professor incentivando, quando você tem uma percepção e um gosto maior pela língua portuguesa, como eu já tinha desde criança. Ali, então, é o mundo das palavras. E o mundo das palavras estão nos livros. Mas, por exemplo, gibi é uma coisa que todo mundo menospreza, mas para mim foi fundamental a leitura inicial dos gibis. Eu não tenho preconceito nenhum contra isso. Eu acho que cada ser tem uma maneira de se relacionar com a leitura e com a palavra. Enfim, eu tenho uma filhada que desde cedo eu já boto o livro na mão dela. Para quê? Não é para ela ler, ela só tem 3 anos, mas é para manusear, ter contato, o primeiro cheirar. Contato com o livro, né, Jácio? Isso que é importante. Então, meus primeiros contatos foram por aí. E depois vieram os clássicos todos, nas escolas, eu lia tudo. Hoje em dia, as pessoas têm uma dificuldade com a linguagem dos clássicos. Ai, Machado é difícil, Alencar é difícil. Claro, porque é uma outra época, são outros tempos. Evidentemente, eu entendo. Mas eu também, quando os li, também estavam numa outra época, em outro tempo. É uma questão, eu acho, só de embarcar na viagem. Eu acho que eu fui esse leitor que embarcava, que viajava junto. E aí o amor pela literatura nasce aí pela palavra. Eu tenho um ardor com a palavra. Essa me sustenta bastante. Como é que é a sua percepção
dessa questão que é muito discutida hoje do livro impresso, que nós temos o caso aqui, e o livro que é lido através de outros formatos, no tablet, no celular. Como é que você está percebendo esse movimento aí? Eu acho que tudo é bem-vindo. Eu sou uma pessoa, evidentemente, de uma geração em que a página, o papel, o toque, o tato me favorece mais. Eu não consigo ler um livro inteiro num tablet, por exemplo. Mas eu acho que é uma forma de se aproximar às novas gerações da leitura de qualquer forma. Você tem que ter formas e formas. Eu acho que devia ter tudo para todo mundo ter acesso a todos os meios, não a um só meio. Eu acho que cada vez mais democratizar a leitura. Já, você tem você tem uma biografia bastante variada, né? Teatro, dança, né? Literatura, TV, jornalismo. né? Você tem uma biografia bastante significativa, importante. Como é que que composição que tudo isso fez para chegar no escritor de crônicas? Que é a sua especialidade, não é isso? Pois é, basicamente o jornalismo, né, o meu amor pelas palavras, pela língua portuguesa e tal. Agora, quando eu fazia dança-teatro, por exemplo, eu sempre fazia textos para os espetáculos, eu queria que tivesse fala, que tivesse o corpo falando junto com a voz, as palavras dando força. Tanto é que este livro, que é o meu terceiro livro, ele se chama A Palavra, que é um título de um espetáculo que eu fiz há 15 anos, chamado A Palavra, que é a palavra de música, ao vivo, dança, teatro e poesia. Eram textos meus e tinha um texto que falava: a palavra que é a palavra, a poesia desperta a lavra morta, avança pela lama farta, e por aí vai. Abri o espetáculo. E esse título eu gostava muito dele. Eu falei, eu vou retornar com esse título em algum lugar e algum dia. Nunca pensei que fosse em livro. As pessoas achavam até que eu ia reeditar os textos do espetáculo. Não, aqui são crônicas, nada a ver. É só um título mesmo. Então, a palavra tá junto comigo nessas andanças minhas, pelo palco, pela TV que eu fiz também, que eram umas brincadeiras, que sempre tinha poesia, eu levava artistas também lá. Enfim, eu sou um mix de muitas coisas. Eu acho que o ser humano é uma soma de várias tendências. Tinha um filósofo que dizia isso. E eu acho que o bom é ser essa soma. Eu acho que o resultado é quem eu sou hoje inteiro. É muita coisa, mas eu sou um só. Nós temos desenvolvido aqui, tanto no projeto Prazer da Leitura, quanto do programa Sim para a Literatura, nós trabalhamos normalmente em 3 frentes. Estimular a leitura no ambiente familiar, estimular a leitura no ambiente da escola e criar mecanismos para que o livro fique perto das pessoas, chegue perto, que eu costumo dizer, do cidadão comum. Como é que você percebe isso? 3 frentes: família, escola e o livro chegar mais perto das pessoas. O tripé é perfeito. Porque se você só bota a escola, não adianta. Se bota só os pais, não adianta. Eu acho que tem que ter a junção de todas as coisas, porque aí, senão, não funciona. Às vezes, quando eu dou o livro para minha afilhada, que é uma pessoa de uma classe mais humilde e tal, mas eu dou para a irmã ler para ela, já que ela não lê ainda. Ó, mãe, dá uma lidinha para ela, brinca aqui com ela que esse livro que tem que ser a mãe e a filha. Faça umas jogadas assim para ter o envolvimento. E aí que é o grande barato. Porque quando tem envolvimento, a família inteira fica atenta àquele movimento, né, da leitura, dos livros por ali. E quanto mais um projeto como esse, Prazer da Leitura, que leva a possibilidade das pessoas terem o contato com o livro, né, com o livro, com a literatura, isso é fantástico, isso é fantástico. E por mais que seja um projeto que esteja florescendo, ele vai florescer muito mais e é fundamental que tem. Se não tiver esses pequenos quixotes, não acontece nada, né? Então, em cada área tem que ter os seus quixotes. Você aqui é um desses. Li seus livros, né? Inclusive esse último agora que você autografou de forma bastante carinhosa. As suas crônicas, elas destacam uma certa irreverência na forma de escrever. Essa irreverência vem de onde, Jace? Olha, vem da minha família, vem de mim, é da gênese familiar, porque meu pai era muito irreverente, bem-humorado, minha mãe também era uma pessoa muito espirituosa, os meus sobrinhos o são, meus irmãos, a gente é uma família muito espirituosa, então já está no gene. E eu nunca gostei de escrever muito o lugar comum, eu gostei sempre de dar uma burilada nas palavras a meu jeito. A Bernadette Lira fala na contracapa dessa irreverência, ela fala que eu sou um bailarino, escritor dançando com as palavras. É um pouco isso. Eu acho que a minha dança, que eu
estudei tanto e fiz tanto nos palcos, eu trouxe um pouco para a minha leitura, e aí fica essa dança de palavras, tem esse bom humor, e também tem lirismo, né? Tem um pouco de poesia, tem um olhar reflexivo para a vida também, né? Porque trata de temas um pouco áridos às vezes, né? Como a violência. A questão da política, da violência urbana. Da violência urbana, mas trata de temas também poéticos, como você a ida a uma feira e comer um pastel de vento com caldo de cana, isso para mim é fantástico, né? Você tá andando na praia e vê os personagens ali do calçadão. Então, o mundo cotidiano me estimula e floresce em mim assim, as ideias para as crônicas, para os temas das crônicas. Eu li algumas crônicas suas, particularmente as crônicas de reflexão, né, sobre política, sobre a questão da vida urbana, né, dos desencontros, dos encontros. Às vezes eu tenho a impressão que você brinca com essas questões, mas que essa brincadeira sua nos faz pensar que elas são muito sérias. Claro, mas aí percebeu tudo, é isso mesmo. Eu acho que às vezes pela irreverência e pelo humor, você conduz o leitor a entrar na sua história e dali ele sair dali de outra forma. Ele entrou de forma bem-humorada, meio crítica, meio brincalhona e tal. Peraí, mas o que ele está falando aqui é sério. A ideia é essa mesmo, porque eu acho que o humor salva. O humor leva a reflexão, ele te traz a crítica mais facilmente, entendeu? Não é que eu queira facilidade para o leitor, não. É porque eu sou assim. Eu acho que dessa maneira funciona para mim. Eu, como leitor, também funciona para mim assim. Então, eu procuro trazer o leitor para essa minha linguagem irreverente e tal, mas a reflexão está presente. Pode saber que ali tem uma reflexão. Tem alguns escritores que defendem a ideia de que a literatura nos torna mais humanos, nos transforma em pessoas mais sensíveis na relação com o outro, na relação com a natureza. Como é que é a sua percepção sobre isso, Jás? Eu acho que sim, eu acho que a leitura humaniza as pessoas? Humaniza sim, porque quando você entra na vida daqueles personagens, daquelas pessoas, naquelas histórias, são histórias humanas e são, portanto, tem tristeza, alegria, vitórias, derrotas, fracassos e sucessos. Você se identifica com aquilo e, quando é uma boa leitura, evidentemente, você traz para você tanta coisa que você vai aprendendo com as ideias daquele autor e daqueles personagens que ele criou. E aí você se humaniza, certamente. Eu acho que quanto mais você tem uma leitura em que você mergulha nela, esse mergulho na história que você está vivenciando, porque leitura é vivenciar uma outra história, que parece não ser a sua, mas às vezes é a sua história. O conjunto de personagens de uma história, a gente acaba se envolvendo emocionalmente com eles, não é isso? Olha, eu fiz uma peça do Nelson Rodrigues, eu lembro que eu apresentava a peça com um texto, enfim, era um texto de uma outra pessoa que eu não vou lembrar quem. A apresentação da peça eu dizia assim: o que nos personagens de Nelson Rodrigues nos incomoda, o que deles dói em nós, é que eles somos nós. Então isso para mim define muito bem isso que você disse, né? A identificação e a humanização que nós temos quando a gente tem uma leitura profunda, como é a do Nelson, né? Que muita gente tem um pouco de receio com relação a Nelson, mas Nelson é genial, é fantástico. Jás, você veio lançar, né, veio aqui em Linhares lançar o livro A Palavra que é a Palavra. Eu queria que você falasse do livro para a gente concluir esse encontro aqui, Jás. Esse livro é uma série de crônicas que eu publiquei em A Gazeta. Eu escrevo em A Gazeta, não é? Esse é o terceiro de uma série, de uma trilogia que eu fiz de compilação das crônicas e portanto, eu fechei a trilogia com ele. Não terão outros, virão só materiais inéditos, embora aqui tenha material inédito, que são os palavrórios, é uma conversa que eu tenho com o leitor, e é um livro pelo qual eu tenho um carinho imenso, porque foi feito a duras penas, como sempre são feitos os livros hoje em dia, não é? Mas eu consegui fazer do jeito que eu queria, tendo as pessoas que eu queria, a professora Marli Siqueira Leite escrevendo o prefácio, Bernadette Lira a contracapa, José Augusto Carvalho fazendo uma revisão top do meu livro. Então, assim, tudo por carinho, afeto e amizade. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito essa obra, A Palavra que é a Palavra. Jás, quero agradecer a sua participação no nosso programa Assim para a Literatura. As portas estão abertas, você sabe que é sempre uma satisfação receber você aqui em Linhares e em outros ambientes que a gente pudesse encontrar. Ok, certo? Professor, eu agradeço muito e ter vindo aqui
Um abraço a todos os ouvintes, telespectadores. Entre em contato com o programa Sim para a Literatura, nosso e-mail está aqui na tela, simparaliteratura@gmail.com, para que você tenha acesso às edições anteriores do programa, o endereço também nós disponibilizamos aqui. Você acessa o nosso canal no YouTube. Muito obrigado.